Olá, maravilhosa! Eu sou a doutora Bruna Covre, médica especialista em longevidade. Seja muito bem-vinda à segunda das 3 aulas da semana realizada. E nessa semana você vai aprender a alcançar o tão sonhado emagrecimento saudável e definitivo. Sem precisar de remédios, shakes emagrecedores, dietas milagrosas e fórmulas mágicas que na verdade nunca deram certo, mas de uma forma totalmente natural. E eu sei que você deve estar achando que isso é bom demais para ser verdade, duvidando, que não acredita ser possível. Afinal, você já deve ter tentado várias estratégias para ficar saudável e emagrecer. E até agora nada trouxe o resultado que você queria. Pois deixa eu te mostrar depoimento de mulheres que já conseguiram isso, aplicando o que você vai aprender aqui nessa semana. Você gastou mais do que gastava antes para fazer essa mudança de estilo de vida? Não, muito menos. Esse estilo de vida que a gente está vivendo hoje, você gasta bem menos, onde você não vai para industrializado, onde é comida de verdade. A gente busca o que é de verdade para a nossa vida. Quantos quilos você perdeu no processo? Foi 6,8 kg. Não me sentia bem com o meu corpo, me sentindo gorda, me sentindo indisposta, né? Não sabia por onde começar, sabia que precisava de uma mudança, mas não sabia por onde começar, o que eu tinha que fazer, ficava meio perdida. Toda essa melhora no corpo, já emagreci bastante. Eu acho que a última vez que eu me pesei já tinha sido 8 quilos, né, do começo do método. Olha, amiga, olha só, esse short ficava apertado pra mim, que eu não tô sacando a barriga, viu? Olha só, cabe uma mão aqui. Se eu sacar a barriga, cabe muitas mãos aqui. E essa blusa aqui, ó, que ficava torando aqui pra mim. Olha só, folgadinha. A situação da minha calça do trabalho. Olha que incrível a transformação da Josi. Nesses 7 dias de detox, eu acabei de me pesar. Eu consegui emagrecer 5 quilos. Menina, tô orgulhosa de mim. 5 quilos em 7 dias. Mas também, junto com esses 5 quilos, foi aquele cansaço. Aquelas coisas ruins que eu sentia. Meu Deus, aqueles incômodos, tudo foi embora. E ela evoluiu mais, em 40 dias perdeu 10 quilos. Olha que incrível a história da Deane. Me chamou muita atenção quando eu fui até, inclusive, fazer o questionário. E eu fiz 22, né? Acertei 22 e falei, doutora Bruna, eu fiz 22. Ela tá tem muito problema de sonhos. E eu vinha também já há muito tempo tentando emagrecer. Fazia uma alimentação não totalmente saudável, porque tinha glúten, tinha o açúcar, que eu também tenho uma compulsão muito grande por chocolate, pelo doce. E malho bastante, mas eu não conseguia perder nada. E tô com resultado excelente, eu já perdi mais de 3 quilos, meu corpo já tá bem definido, o abdômen já foi uns 5 centímetros que diminuiu. A doutora Bruna me ajudou bastante em relação aos meus hormônios. Problema de hipotireoidismo, observei também testosterona muito baixo, então estou fazendo a reposição e após eu começar a fazer essa reposição também melhorou mais ainda. Não tinha muita energia, hoje tenho mais energia, estou fazendo os treinos mais pesados ainda do que eu fazia antes e estou dormindo bem. Isso, e a melhor parte é quando todo mundo olha pra você, nossa, como você emagreceu! Hoje mesmo na academia, 2 pessoas chegaram que estavam uns 2 semanas sem me ver e já me elogiaram. É muito bom. Demais, não é verdade? E veja como o peso e a saúde da Renata foram transformados. Eu tava mal, na verdade, tava bem mal. Eu tava bem acima do peso e tava triste, muito triste com isso. E isso, assim, eu acho que eu tava quase até entrando numa depressão, porque eu não tava aceitando meu corpo. Eu tava entrando num estilo de vida muito errado. Não é fácil, né? No início a gente tem que mudar a cabeça da gente, o corpo ir aceitando também. Mas meu resultado maravilhoso, tô amando, recebendo elogios, assim, desde que eu comecei, que foi em fevereiro, né?
acabou minhas enxaquecas. Então, assim, só resultados maravilhosos. Meu intestino sempre foi muito preso, muito. Agora normalizou, vou ao banheiro todos os dias, tá ótimo. Só que a partir da detox, eu acho que meu corpo respondeu rápido. Foi um detox ótimo pra mim. Eu acho que foi uma limpeza muito boa mesmo pro meu corpo. E conta aqui pra gente, quantos quilos você perdeu? 7 quilos ao total até hoje. Uau! Realmente, é muito bom mesmo. E muda tudo, muda o humor, muda o corpo. O sono, que eu tava escutando você falar aí na live, o meu sono melhorou muito. Melhorou tudo, graças a Deus melhorou tudo. Incrível como os hábitos saudáveis são a forma de você realmente alcançar transformação. Não importa qual a condição que você tenha, não importa qual a doença, se já tirou a vesícula, se tem gastrite, se está na menopausa, se você tem insônia, não consegue emagrecer, enfim, eu posso te ajudar através do conteúdo que eu vou te ensinar aqui nessa semana, como já fiz com outras centenas de mulheres. Mas, como eu falei na aula 1, eu vou precisar do seu comprometimento, sua atenção total. Você vai ter o meu total comprometimento. Eu vou continuar entregando tudo de conteúdo, mas você precisa fazer a sua parte. O seu engajamento vai determinar os seus resultados nessa semana. E você ainda vai ganhar um presente pela interação, como prometido no e-mail e nos grupos do WhatsApp. Eu preparei um guia dos chás para ajudar você com essa ferramenta maravilhosa para a saúde. Quem interagir nas aulas, comentar aqui, fazer perguntas, postar nas redes sociais, vai receber esse presente muito especial. Então, já comenta aqui no vídeo quais as suas dúvidas da aula 1 e qual a sua maior dificuldade para alcançar saúde e emagrecimento. Olha que lindo o guia que está passando aqui para vocês agora. Você vai aprender a função de cada chá, como prepará-los e para você continuar fazendo a sua parte, você precisa assistir as 3 aulas com atenção. E a aula 3 é a mais importante delas, pois lá você vai aprender o jeito simples e fácil para aplicar tudo isso que está aprendendo e transformar seu estilo de vida. Afinal, conhecimento sem ação é inútil, então se organiza para a principal aula, que é a aula 3. Mas para você entendê-la e conseguir aplicar, precisa assistir a aula 1 e essa aula 2. Responda o guia realizado que você recebeu, pois vamos dar continuidade para você entender como melhorar os hábitos e os sintomas que você marcou no seu guia. Se não pegou o seu guia ainda, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Agora deixa eu fazer uma breve revisão da aula 1 para você. Eu mostrei os principais erros que você nem sabia que estava cometendo e que estavam te impedindo de alcançar os resultados que você almeja, te impedindo de melhorar a sua saúde e emagrecer. Erros como fazer um déficit calórico, reduzir a quantidade de calorias sem orientação, consumir alimentos integrais, diets, lights, adoçantes. Foram 5 erros. Então, se você ainda não viu, aproveite porque estará disponível por pouco tempo, só essa semana. Nessa aula 2 da semana realizada, eu vou te mostrar os 5 pilares da longevidade e emagrecimento saudável para você alcançar o tão sonhado emagrecimento saudável definitivo. O jeito certo para você alcançar a sua melhor versão, ficar jovem, saudável, magra. Do presente que eu enviei para você, o guia realizado, eu recebi várias mensagens de mulheres me contando como foram as pontuações e as preocupações com tantas alterações. Mas hoje vamos destrinchar o guia para você entender como, corrigindo os hábitos errados, você vai corrigir os pilares, trabalhar a melhora da sua saúde e dos sintomas que você está apresentando. Indisposição, cansaço, alergia, sobrepeso, aquela gordura localizada, principalmente ali no abdômen, a dificuldade para emagrecer, insônia, estresse, aquela compulsão por doces e massas, que eu recebo tanto essa queixa de vocês, a má digestão e assim vai. Mas vamos lá, o total de marcações do guia são 24 pontos, dividido em 4 sessões de 6 pontos, como já direcionei você na aula 1 a marcar. Os primeiros 6 pontos relacionados aos hábitos, você vai identificar as bases para a sua saúde, mas os hábitos errados podem ainda não estar refletindo em alterações com sintomas. Então, se suas marcações se concentraram na sessão 1, é ainda o melhor cenário, pois você precisa mudar a mentalidade para melhorar os hábitos e evitar o adoecimento.
Na seção 2 estão os sinais de que você está inflamada, que seu intestino está inflamado e que você pode estar gerando doenças. Você precisa fazer uma detox e desinflamação para tratar as causas desse problema e não somente ficar utilizando remédios tratando os sintomas. A causa para rinite, barriga estufada, dificuldade de concentração, psoríase, diabetes está na sua alimentação e intestino. E hoje, nos Pilares da Longevidade, vamos falar sobre isso para você aprender a corrigir. Na seção 3, são sintomas de metabolismo lento e alterações no seu ciclo circadiano, o ciclo do dia e da noite. Quando o seu metabolismo está lento, você gasta menos calorias e tem mais dificuldade para emagrecer. Alterações no sono fazem o descontrole de todo o seu metabolismo e hormônios e fica praticamente impossível alcançar saúde e emagrecimento. Na seção 4, temos mais um reflexo de alterações hormonais que já podem estar vindo das alterações do ciclo circadiano do sono. Bem provável que se você marcou pontos na seção 4, também tem marcação na seção 3, não é verdade? O nosso corpo ele está completamente interligado, por isso é tão importante você ser avaliada por inteiro. Não adianta equilibrar de um lado e desequilibrar do outro. A balança não equilibra e você não alcança saúde e muito menos emagrecimento. Exatamente por isso, o tema dessa aula 2 são os 5 pilares da longevidade saudável. Eu vou ensinar para você agora como consertar essas alterações e no final da aula eu vou te ensinar de um jeito prático para avaliar aí na sua casa a sua tireoide, porque mesmo que você não trate a tireoide, você pode ter uma redução do funcionamento dela de maneira subclínica, que não aparecem ali nos exames. Então, mas você tem os sintomas, né? E se você já trata a tireoide somente com T4, Puran, Sintroide, Levoide, você pode estar tratando de maneira incompleta. Por isso, continua tendo os sintomas. Continua cansada, fadigada, com cabelos e unhas fracas, indispostas, as mãos e os pés gelados, sempre com frio, dificuldade para emagrecer, a gordura localizada ali na barriguinha. Então, fica comigo aqui para você aprender a identificar. O corpo ele trabalha completamente interligado. A sua atenção precisa estar nos 5 pilares. Se você corrigir um e não dar atenção aos outros, vai continuar apresentando queixas. Precisa corrigir a base da sua saúde para, consequentemente, conseguir corrigir as alterações, as disfunções do seu corpo, dos seus hormônios e, enfim, alcançar saúde, jovialidade e o tão desejado emagrecimento. Você consegue emagrecer se diminuir a quantidade de calorias que ingere, vai conseguir perder peso. Porém, se você estiver inflamada, com alteração no intestino, no sono, na tireoide, no cortisol, na insulina, deficiência de nutrientes, deficiências hormonais, você vai ter muita dificuldade para perder o peso e para manter esse peso. Vai ser impossível manter essa perda. Precisa consertar a causa dos problemas. Por isso você já foi nutricionista, pegou dieta da amiga na internet, dica de influenciadora e não conseguiu emagrecer, não conseguiu melhorar a sua saúde. A base não foi avaliada, não foi corrigida. Você precisa de direção profissional, orientação completa e não fazer por conta própria, cometendo os erros que eu comentei na aula 1 e agravando ainda mais o seu metabolismo e funcionamento. A sua base, os pilares, precisam estar em equilíbrio para você alcançar resultados. Então, sem mais delongas, depois dessa introdução, para você entender a relação entre o que você sente e os hábitos, vamos para o primeiro pilar da longevidade saudável: alimentação e intestinos saudáveis. A base da sua alimentação deve estar em te nutrir de maneira saudável e te desinflamar. A nossa principal fonte de inflamação está na alimentação. Por isso é tão importante as escolhas corretas. Só de você melhorar a alimentação, já começa a regular a insulina, a sua tireoide, fica mais disposta, melhora dores no estômago, melhora o intestino, a constipação, a diarreia, melhora o sono, o estresse, consegue emagrecer. Primeiro passo para melhorarmos a alimentação é você pensar como os nossos ancestrais chegaram até aqui.
com certeza não foi com acesso ao excesso de alimentos, ingestão de muitos alimentos refinados, industrializados em grandes quantidades. A comida ela era escassa. Eles precisavam caçar mesmo em jejum após ao acordar. Eles não tinham como reservar a comida. Eles comiam somente o que encontrasse e o suficiente para estarem saciados. Afinal, eles estavam sempre alerta, caso eles precisassem fugir de um possível predador. E os alimentos predominantes eram caças, algumas raízes e poucas frutas. Quando for pensar se o alimento é saudável, já imagina, se ele está embalado, tem grandes chances de não ser. Falamos sobre os industrializados na aula 1. A busca deve estar em descascar mais e desembrulhar menos. Buscar por alimentos naturais, comidas de verdade, essas dificilmente vão te fazer errar na alimentação. Outra dica importantíssima: coma quando tiver fome e pare quando estiver saciada. Parece óbvio, né? Mas pelo hábito, muitas vezes não respeitamos o nosso corpo. Respeite a sua fome, coma quando perceber fome real, treine, observe, regule seu corpo e respeite sua saciedade. Você não precisa comer toda hora. Muito disso é simplesmente hábito e não fome. Então você precisa aprender a identificar a fome de fato. Fome real, ela é física, o estômago ronca, tem dor de cabeça, fraqueza. Já a vontade de comer geralmente é um desejo específico por um tipo de alimento, comumente mais saboroso, doce. Você já percebeu que comeu só porque deu horário, mas não estava nem com fome? Quero fazer um desafio. Vamos lá. Faça o teste, observe. Pule a refeição que você não tiver com fome real e veja como você vai reagir. No início pode ser desconfortável, não pela fome, mas pelo hábito. Mas depois se torna natural. Não é para você ficar com fome. Quando tiver fome, coma. Mas para aprender a identificar a fome de verdade e não comer por vontade de comer, que é mais psicológico, emocional e de hábito. Então por isso você precisa treinar. Outro ponto importantíssimo: nosso paladar ele é treinável. Nossas papilas gustativas elas são dessensibilizadas com os excessos. Nós paramos de sentir os sabores, o sal, o doce. Mas a boa notícia é que podemos ressensibilizar nossas papilas. Com a redução do sal e açúcar, no início os sabores vão ficar meio sem graça. Mas persista que aos poucos você voltará a sentir e não vai mais perceber, não vai mais precisar expor o seu corpo aos excessos e assim alcançar os resultados com mais facilidade. Várias dicas para você cuidar deste pilar tão importante para a longevidade e emagrecimento, não é verdade? Que é a nossa alimentação. Se você busca soluções rápidas para a saúde e emagrecimento, como falamos na aula 1, utiliza medicamentos para emagrecer, quer manter uma alimentação errada e alcançar resultados, e isso não vai dar certo, precisa mudar a mentalidade. Esse é um dos pontos de mudança de hábitos. Não quer dizer que você não terá resultados rápidos mudando o estilo de vida. Você vai ter sim. Quando você faz uma detox e desinflamação, você já desincha, reduz a circunferência abdominal, melhora a fadiga, o cansaço, as dores no estômago, o intestino, a insônia e já emagrece. É muito rápido. Começa a perceber as suas roupas mais folgadas, a redução das medidas, na balança também tem redução. A grande diferença é que essa mudança feita da forma correta, com orientação correta de como se alimentar, o que comer, as quantidades certas, fazendo a detox, a desinflamação, com redução de food maps, são definitivas para o seu emagrecimento. E não somente medidas emergenciais momentâneas. Mas, doutor, o que são food maps? São carboidratos fermentáveis, que eles podem ser a causa da sua distensão abdominal. Aquele estufamento que você fica depois de comer, mesmo sendo uma comida saudável. A redução também dos alimentos ricos em histamina, que podem estar te causando sensibilidade e mais alergias em você. E também as queixas intestinais. Todos esses pontos, eles precisam ser avaliados. Você precisa ser direcionada para ajustar tudo e, enfim, alcançar resultados de saúde e emagrecer de forma definitiva.
Na aula 3 da semana realizada, você vai entender mais detalhes sobre isso e vai ficar mais claro como aplicar, tá certo? Agora, em relação ao intestino, continuando no primeiro pilar, não existe corpo saudável sem intestino saudável. Eu comecei falando da alimentação, por quê? Primeiro ponto para cuidar do intestino é se alimentar da forma correta. O intestino ele é um órgão extremamente complexo e delicado. O comprimento total do intestino delgado e grosso pode chegar até 9 metros. São longos metros de diversos processos acontecendo. A maior porta de entrada do nosso corpo é o intestino. É por onde tudo começa. E se ele não estiver funcionando, todo o corpo é afetado. O nosso intestino ele é rico em bactérias e elas são fundamentais para o bom funcionamento intestinal, para a absorção de nutrientes, para a digestão, para a proteção do nosso corpo. A alteração dessas bactérias do nosso intestino leva à desbiose intestinal, que é o desequilíbrio entre as bactérias boas e ruins do intestino, levando a uma alteração da função intestinal e, consequentemente, de diversas doenças. Obesidade, diabetes, aumento do colesterol e até depressão. Os agrotóxicos utilizados para matar os micro-organismos dos alimentos nas plantações e evitar que elas estraguem também matam a nossa microbiota intestinal e te levam a uma desbiose intestinal. O intestino irritado, inflamado, exposto a industrializados, aditivos químicos, açúcares refinados, agrotóxicos, glúten, ele fica mais permeável, hiperpermeável, que é a ineficiência das junções dos enterócitos, as células do intestino, conhecida como síndrome absortiva intestinal ou leaky gut, e deixa passar pela barreira intestinal para a nossa circulação não somente o que precisamos de nutrientes, mas toxinas da alimentação e da digestão que eram para serem eliminadas nas suas fezes. Então vai para o seu sangue o que era para estar no vaso. Olha que grave isso. E aí, com isso, a gente vai desencadear uma resposta imune exagerada do nosso corpo. A maior concentração de defesas do nosso corpo está em volta do intestino, para receber todas essas informações do que entra e para ativar a defesa necessária para combater quando a gente tem invasores. Essa reação imune aumentada devido às toxinas invasoras totalmente interligada com o que conversamos sobre inflamação na aula 1, geram doenças autoimunes em todo o nosso corpo. Na pele, a psoríase, nas articulações, artrite, lúpus em vários tecidos do corpo, doença celíaca, doença de Crohn, retocolite no intestino, doença de Hashimoto e de Graves na tireoide, diabetes no pâncreas, as alergias, rinite, sinusite, dermatite e muitas outras. O sistema mais interligado do nosso corpo é o eixo intestino-cérebro. O intestino produz mais de 30 neurotransmissores, até 90% da serotonina, conhecido como hormônio da alegria, e até 50% da dopamina, conhecido como hormônio do bem-estar, são produzidos no intestino. O processo de depressão pode ser desenvolvido devido a problemas intestinais, devido à falta desses hormônios que dão a sensação de alegria e bem-estar. Entende um pouco do tamanho, da importância do tratamento do intestino? De ter um intestino saudável? Muitas outras funções também estão relacionadas. E como cuidar do intestino? A principal forma é desinflamando, freando o trem da inflamação que gera todo esse processo de hiperpermeabilidade e ineficiência da função intestinal que nós conversamos. Para cuidar do intestino, devemos preferir alimentos naturais, como eu expliquei da alimentação, basear nossa alimentação em carnes, legumes, preferir alimentos orgânicos, reduzir os industrializados, como eu já falei com vocês, evitar gorduras saturadas e trans, que estão muito presentes nos industrializados, reduzir o glúten, leite e derivados, reduzir açúcar, carboidrato refinado, reduzir refrigerante e álcool. Outra dica importante é você observar individualmente se tem alergia alimentar. Observe os alimentos que te deixam com empaixamento, distensão.
Você precisa entender como o seu corpo funciona, que te causam diarreia, constipação, que dão coceira, irritação, vermelhidão, que atacam a rinite, desencadeiam a cândida vaginal. Todos esses sintomas são sinais de que seu corpo não responde bem àquele alimento. Então, atenção, muitas vezes você não consegue identificar qual alimento te prejudicou por você estar muito inflamado e exposto a muitos agentes causadores dessas respostas imunológicas exageradas aí no seu corpo. Mas quando você faz a detox, a desinflamação, você limpa o seu corpo. E a partir daí, você consegue identificar com clareza os alimentos que te prejudicam. Mais uma vez, te mostrando a importância de você passar pelo processo de detox e desinflamação. Agora, mais alguns cuidados para o intestino e que vão introduzir aí para os próximos pilares da longevidade saudável. E já te mostrando mais uma vez como o nosso corpo está completamente interligado. Além dos cuidados com a alimentação, para melhorar o intestino, você precisa prestar atenção na mastigação, se ela está adequada, comer devagar e mastigar totalmente os alimentos. Se a mastigação for ineficiente, mesmo você comendo saudável, chegam resíduos que inflamam o seu intestino. Segundo ponto, um sono de qualidade. É necessário dormir de 7 a 8 horas por noite para o intestino funcionar, para fazer a faxina do intestino. Durante o sono é produzido também a leptina, hormônio da saciedade. Então dormir também é importante para você conseguir manter uma alimentação saudável. Nós falamos disso na aula 1 também. Outro cuidado para o intestino, fazer jejum. Sim, quando você está sem se alimentar, seu corpo faz uma faxina muito maior no intestino. Dá tempo de fazer uma limpeza, uma estratégia essencial para detox e desinflamação. Outra dica, pratique atividades físicas, vai ajudar na motilidade intestinal. Outro ponto importante, gerencie o estresse. A produção dos hormônios do estresse, como o cortisol, promovem a inflamação e vão prejudicar o seu intestino, atrapalhando todo o seu processo de desinflamação. Outro ponto, esse é interessantíssimo, evite o uso de antibióticos, principalmente por conta própria. Os antibióticos, eles destroem a flora intestinal, então todo o equilíbrio de bactéria que a gente está falando aqui vai por água abaixo. E mais uma vez, beba água. Eu quero que você saia da semana realizada com o hábito da ingestão hídrica adequada instalado na sua vida. Intestino não funciona sem água. Tenha sempre a sua garrafinha por perto e monitore o quanto que você está bebendo, como eu já expliquei lá na aula 1. Você pode utilizar também alguns suplementos que vão te ajudar no intestino e na aula 3 da semana realizada eu vou te passar uma lista desses suplementos. Então não perca, já esteja com papel e caneta na mão para anotar tudo isso, tá bom? Muitas dicas para te ajudar, na verdade? Caprichei bastante nesse primeiro pilar. Mas como eu falei com você, todos estão interligados e você vai ver que eu já introduzi os outros pilares. Segundo pilar da longevidade e emagrecimento saudável, exercícios físicos. São essenciais para a sua saúde cardiovascular, coração, vasos, circulação, para desinflamação, para construção muscular, que é sinônimo de saúde, que também falamos na aula 1. Os exercícios físicos aumentam a sensibilidade dos receptores para os hormônios da tireoide, ou seja, ajudam o seu corpo a usar os hormônios tireoidianos, melhorando a função deles. É prejudicial para o seu metabolismo e emagrecimento uma tireoide não funcionando bem. E se você retirou a tireoide e faz reposição, aí que precisa caprichar ainda mais os exercícios para essa reposição ser utilizada pelas suas células. E a construção de músculos, ficar fortinha, não são somente para estética, tem função de movimentação, mas são o maior órgão endócrino do nosso corpo. A regulação dos seus hormônios precisa de músculos. Os músculos aumentam a sensibilidade à insulina, o hormônio insulina, e que eu também falei na aula 1, e que a insulina alta é um dos fatores que atrapalha no seu emagrecimento. Além disso, os músculos influenciam na imunidade, na composição dos ossos, dos tendões. É a ferramenta mais poderosa
para acelerar o seu metabolismo, aumentar a queima de calorias no seu corpo. Nunca é tarde para começar. Você consegue fazer em casa, como eu já dei a dica na aula 1 também. Com 30 minutos por dia, você já sai do sedentarismo e usufrui de todos os benefícios para a sua saúde. E se você ainda não pratica, comece pelo menos com o que gosta. Ah, mas eu não gosto de nenhum exercício. Tá bom, escolha o que você menos odeia então. A liberação dos hormônios na prática de exercícios te dá prazer, bem-estar, ajuda a controlar o estresse, regula o sono, regula o intestino, que eu já comentei aqui. E mesmo que você não goste, quando você pratica, você tem esses benefícios imediatos e sai com aquela sensação gostosa de dever cumprido, não é verdade? A gente nunca se arrepende de ter ido, só de não ter ido. Para você que já tentou, mas tem dificuldade na constância, o ideal é você estabelecer um horário fixo e inegociável para a prática. Assim é mais fácil de você manter o ritmo. Com a evolução, busque atividades de estímulo muscular, musculação, crossfit, pilates, para ter essa reserva de saúde chamada músculos. Agora, o terceiro pilar, mas sem dúvidas o mais importante: sono de qualidade. Dormir bem o suficiente é primordial para regular os seus hormônios. A melatonina, que é o hormônio do sono, não tem somente essa função. Ela é mestre dos hormônios do seu corpo. Sem ela na quantidade certa, todos os outros se desequilibram. Desregula a tireoide, desregula o cortisol, que é o hormônio do estresse, desregula os hormônios sexuais, estrogênio, progesterona, testosterona. É uma cadeia, uma cascata hormonal. Eu já falei nessa aula e na anterior que no sono ocorre a liberação da leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, se você não dorme bem, no outro dia tem mais fome, não consegue controlar. Isso é fisiológico. Tem mais vontade por alimentos mais gostosos, mais saborosos, mais doces, tentando suprir isso daí. No sono é regulado o cortisol, hormônio conhecido como hormônio do estresse, e que precisa estar nas dosagens ideais no seu corpo para funcionar, para você ter disposição a acordar, energia para suas atividades e também para regular o seu humor, não te deixar ali estressada e irritada o tempo inteiro. Por isso eu comentei com você a ligação tão próxima entre as sessões 3 e 4 do guia realizada. As suas queixas de irritação, dificuldade para emagrecer, um cansaço ao acordar, cansaço no final do dia, o estresse, desânimo, aquela compulsão por doces e até a queda da libido estão ligados ao seu sono. Precisa regular o ciclo do sono, dormir pelo menos 7 horas por noite, dormir e acordar sempre nos mesmos horários, fazer uma higiene do sono, se expor à luz do sol ao acordar, porque aí você acordou, já sinaliza lá para o seu corpo que é dia. Não beber bebidas energéticas à noite, não se expor à luz branca à noite, pelo menos 1 hora antes de dormir, nada de telas para você conseguir deixar a melatonina ser produzida e você conseguir dormir e manter um sono reparador. A dica aqui é você ativar o filtro de luz branca no celular a partir das 18 horas, que é o maior horário de produção da melatonina. Você também pode utilizar chás e suplementos para auxiliar. E como eu estou falando da importância do seu comprometimento com a sua parte nessa semana, se você compartilhar as aulas nas redes, interagir, comentar, você vai receber de presente o guia dos chás e vai saber como pode otimizar o seu sono com eles. Quarto pilar do emagrecimento saudável: controle do estresse. Sim, primordial para o controle, para conseguir alcançar resultados. Controlar o cortisol, que eu já expliquei dele também. Esse pilar está muito ligado com os outros. Se faz uma alimentação anti-inflamatória, pratica atividade física, dorme o suficiente, com qualidade, já é quase uma consequência o controle do estresse. Uma dica excelente para auxiliar é você fazer momentos de respiração e gratidão durante o dia. Parece bobeira, mas é transformador. Pare pelo menos 3 vezes ao dia.
Preste atenção na respiração, faça respirações profundas e faça agradecimentos à sua saúde, à sua família, à sua casa. Sempre temos motivos para agradecer. Isso eleva a frequência e faz com que a sua energia fique boa, causando relaxamento. Muitas informações preciosas, não é verdade? Muita coisa que já consegue aplicar a partir de hoje, não é verdade? Se comprometa. Eu tenho certeza que você já vai colher os benefícios essa semana ainda e vai aparecer na aula de quinta-feira, amanhã, falando comigo. O quinto pilar é a suplementação e a reposição. Mesmo com a alimentação saudável, se expondo à luz do sol, fazendo exercício, dormindo bem, controlando o estresse, devido aos solos mais pobres em nutrientes, às muitas toxinas que nós estamos expostas, à inflamação intestinal causada devido a essa exposição a elas, faz com que a gente absorva menos nutrientes, a queda hormonal que ocorre naturalmente com o passar dos anos, tudo isso faz com que tenhamos déficits nutricionais e hormonais e que precisam ser repostos. Você pode estar desanimada, cansada, depressiva, com dor no corpo, nas articulações, imunidade baixa, cabelo caindo, por falta de vitamina D, por exemplo. Você pode estar indisposta, com dificuldade de perder peso, as unhas e os cabelos fracos, por um hipotiroidismo subclínico, por exemplo, que já falamos hoje também. Esses sintomas, eles também podem ser porque está faltando vitamina C, vitamina D novamente, vitamina B6, B9, ferro, selênio, zinco, alguns nutrientes que a sua tireoide utiliza para produzir os hormônios. Aqui, a dica sobre tireoide que falei que deixaria para você aprender a identificar a alteração, porque se você tiver os sintomas e essa alteração já sinaliza a disfunção do T3, que é o hormônio ativo da sua tireoide. A dica é você aferir a sua temperatura ao acordar. Depois de desligar o ar, quando estiver em uma temperatura ambiente, você mede. Se por 3 dias seguidos você estiver com a temperatura abaixo de 36,2, provavelmente existe uma deficiência do T3, que é o hormônio ativo da tireoide. Isso pode explicar as alterações que você está tendo. Cuidado que se você estiver no período ovulatório ou com algum tipo de infecção, vai aumentar a temperatura e vai mascarar o resultado. O ideal é você medir 7 dias após o primeiro dia da menstruação. Se você já estiver na menopausa, fica mais fácil ainda. No pilar de suplementação, eu já dei algumas dicas no decorrer dos outros pilares. Agora eu quero listar alguns suplementos e que, no geral, precisamos repor, tá? Primeiro, melatonina, que eu já falei, hormônio do sono, mas que é a orquestra dos outros hormônios. Também é antioxidante, anti-inflamatório, neuroprotetor, gastroprotetor, cardioprotetor e por estarmos expostas à luz aí após as 18 horas, a gente inibe a produção. Outro essencial que eu já comentei também, que você precisa estar de olho, é a vitamina ou hormônio D. Comparado com o paratormônio, o cálcio, não pode ser negligenciado de jeito nenhum. Outro essencial é o magnésio. Ele está em mais de 300 reações do nosso corpo. No geral, a gente precisa repor. Seus diversos tipos são importantes. Importante também ácido alfa-lipoico, essencial para a produção de energia e também poderoso antioxidante. E outro que eu não posso deixar de falar, ômega 3. Nossos alimentos são ricos em ômega 6 e o desequilíbrio dos dois causa inflamação. Ômega 3 é essencial para o controle do colesterol, prevenção de doenças crônicas, anti-inflamatório também. Mas atenção aqui, tá? É totalmente contraindicado o ômega 3 para pessoas com hábitos ruins. Aquela alimentação inflamatória somada ao ômega 3 inflama ainda mais. Então precisa melhorar os seus hábitos primeiro para começar a fazer o suplemento, viu? Outra importante suplementação que precisa ser avaliada é complexo B. É indispensável para o funcionamento do nosso corpo, os nossos neurônios. E para fechar, meu queridinho colágeno. Proteína de excelente absorção, importante para pele, unhas, cabelos, articulações, intestino, para modulação intestinal e melhora de todo o processo que eu expliquei nas aulas para você. O colágeno é essencial, reduz inclusive marcadores inflamatórios. Alerta que não posso deixar de fazer. Multivitamínicos de farmácia não funcionam. A indústria coloca os ativos mais baratos nas menores concentrações e o seu corpo nem absorve. Então, não invista neles. Você vai estar desperdiçando seu dinheiro. Falei um pouco dos hormônios. Eles precisam ser avaliados por inteiro.
a insulina, que se tiver alta atrapalha seu emagrecimento, como eu já falei também, o cortisol, que se tiver precisa ser ajustado ali para você conseguir alcançar resultados, hormônios tireoidianos, hormônios sexuais, tudo precisa ser investigado. Nesse pilar aqui, a gente ficaria por uma eternidade conversando, pois realmente são muitos pontos que precisam ser avaliados, que precisam de acompanhamento individualizado de acordo com as queixas e os seus exames. Todo esse aprendizado é para te direcionar, para você entender que tem autoridade sobre a sua saúde e a sua vida, pois são as bases, são os pontos mais importantes. Você começar desde os cuidados com a alimentação e intestino, se exercitar, dormir bem, controlar o estresse, repor o necessário, é o que vai te livrar das doenças, te livrar das queixas que você está sentindo, da indisposição, do cansaço, a fadiga, dor no corpo, da insônia, das alterações intestinais, aquelas desconfortos, constipada, estufada, com dificuldade de concentração, de memória, a falta da libido, sobrepeso, obesidade, da compulsão por doces e muitos outros mais. E eu sei que você pode estar pensando que não tem tempo para cuidar de você, que tem que trabalhar, cuidar do marido, dos filhos, da casa. E eu te entendo, a gente tem muitas atividades mesmo. Por isso, na aula 3 da semana realizada, amanhã, na quinta-feira, eu vou te mostrar o jeito simples e fácil para você conseguir aplicar todo esse conhecimento dentro da sua rotina. Um guia, um passo a passo para você. E não pense que melhorar o estilo de vida é caro, tá? Pois caro são os produtos industrializados. Comida de verdade é barato, é de fácil preparo, é rápido. Então o que você vai aprender vai ser possível você aplicar na sua casa, independente de qual situação você esteja. E como eu falei no início da aula, não importa a sua condição de saúde. Você já entendeu que pode resolver com os 5 pilares da longevidade e emagrecimento saudável. Sabendo como aplicar, você vai solucionar suas queixas e alcançar o tão sonhado emagrecimento saudável definitivo. Então, amanhã, na aula 3 da semana realizada, você vai entender o método simples e fácil de seguir para você transformar o seu estilo de vida. Como são aplicados esses pilares, estratégias antioxidantes, anti-inflamatórias e muito mais. Já fecha sua agenda no horáriozinho amanhã para você assistir a aula. Coloca despertador. Ela já vai estar liberada amanhã, quinta-feira, às 6 horas da manhã. Então vamos recapitular aqui a aula de hoje. Eu te ensinei a avaliar o guia realizado, a identificar as causas dos sintomas e te ensinei os 5 pilares da longevidade saudável com direção dos hábitos que são ideais. Você entendeu que se não fizer nada para melhorar, não vai conseguir ter saúde e emagrecer. Se mantiver intervenções soltas, tentando melhorar, tomei um shake, emagrecedor, tomei um chá, você não vai ter conexão entre os pilares e não vai alcançar os resultados. Vai continuar cometendo os mesmos erros de antes, caminhando sem direção. Com a aplicação correta dos 5 pilares da longevidade saudável, você vai alcançar o tão sonhado emagrecimento saudável e definitivo. Na quinta-feira, amanhã, eu vou te explicar sobre o CAD, controle de atividades diárias, um passo a passo com uma ferramenta que você tem toda a informação diária do que você precisa fazer. Seguir uma rotina baseada nos 5 pilares que vai fazer você melhorar a sua saúde e emagrecer de verdade. Mas aguenta a ansiedade que você vai entender tudinho. E se funcionou para muitas outras mulheres, como você já viu hoje também, vai funcionar para você, porque você já identificou erros que você está cometendo, os sintomas que você apresenta, alguns caminhos para corrigir e agora vai aprender como aplicar tudo isso. Comenta aqui embaixo as suas dúvidas sobre essa aula e se você não entrou no grupo do WhatsApp, tem o link aqui na descrição do vídeo. Entrar no grupo do WhatsApp e lá você consegue baixar o guia realizado. Lembre do presente maravilhoso que está esperando por você, o guia dos chás. Então compartilhe o que você está aprendendo nas aulas, nas redes sociais e o que mais agregou para você. Interaja e vocês vão receber o guia dos chás. Lembrando que as aulas não vão ficar disponíveis por muito tempo, então já corre para assistir e se preparar para a aula de amanhã, a aula 3.
E nós temos mais um presente especial. Você assistindo as 3 aulas, printando, postando no seu Instagram e me marcando, você vai concorrer a uma consulta comigo. Então você pode ganhar uma consulta comigo que eu vou sortear no domingo, na live de domingo à noite. Então corre, compartilha, divide, que eu tenho certeza que você vai ser muito beneficiada se você ganhar esse sorteio. Quero agradecer a sua presença nessa segunda aula e reforçar a importância de você assistir a aula 3 da manhã. Te convido ainda para me seguir no Instagram, também se inscrever no meu canal do YouTube, que eu compartilho muito conteúdo de valor por aqui. E se você gostou de tudo e tudo isso está fazendo sentido para você, compartilhe esse vídeo com o maior número de mulheres que você puder. Quanto mais amigas estiverem envolvidas e sabendo do seu comprometimento, dos seus aprendizados, o que você está recebendo aqui, mais apoiadoras você vai ter para melhorar os seus resultados. Um beijo e eu te vejo amanhã na próxima aula. Já me olhava no espelho, já não gostava do que via, as roupas não dando, né? E eu sentia que eu precisava urgentemente fazer alguma coisa, mudar meus hábitos, é muito além só de estética e emagrecimento, né? Envolve saúde, né? Novos hábitos de vida, qualidade de vida mesmo. Assiste as lives dela, a gente entende muito sobre isso, sobre os benefícios desses novos hábitos para a saúde, além também do emagrecimento, que inclusive já venho notado bastante diferença, já perdi quase 4 quilos. Os ganhos são por essa mudança que estamos vivendo, já estamos sentindo principalmente no nosso bolso. Comprávamos muita comida fora, em restaurante, iFood. No final do mês tínhamos uma fatura muito gorda. Nós temos percebido uma mudança orgânica, né? Temos acordado com mais disposição, não temos sentido mais azia, queimação, estômago distendido, diarreias, por uma alimentação incorreta. Eu estava com uma crise de gastrite, estava com o estômago ruim, com o organismo detonado, inflamado, sentindo muito refluxo, muita azia. E a doutora Bruna veio com um método simples, fácil realmente de colocar em prática. Eu perdi quase 3 quilos, mas o mais importante para mim não é a estética. Para mim o mais importante é o estilo de vida, é a mudança de hábitos. Nenhum sintoma de gastrite, eu não sinto mais refluxo, pratico atividade física quase todos os dias. Eu me sentia estufada, inflamada, com a qualidade de sono ruim, não tinha disposição. Onde a minha qualidade de sono é muito boa, tá muito boa, onde eu me sinto menos inchada, menos inflamada, com mais disposição. E com isso tudo, eu ainda eliminei 4 quilos, 4,6 kg em apenas 35 dias.